Salve, salve você que gosta de um bom bate-papo, de informação. Seu lugar é aqui no Só Resenha, o podcast feito para criar interação entre o apresentador e o convidado e matar a minha e a sua curiosidade. Gente, o programa de hoje está muito especial. Trago um convidado maravilhoso, cheio de histórias maravilhosas. São aí quase 30 anos lidando com futebol, com jornalismo, com assessoria de imprensa. Um cara que trabalhou com... Vamos lá, ele começou ali nos anos 90 no Palmeiras, sendo assessor de imprensa do Palmeiras. E naquele time ruim, aquele time fraco, Palmeiras, Parmalat, você tinha ali aquele time vice-campeão, aquele time de 96 do Djalminha, dos 100 gols, time vice-campeão brasileiro, depois o time campeão da Libertadores. Ele trabalhou com esse elenco fraco, esses jogadores ruins, todos eles, tudo uma baba, como se diz no futebol. Estou brincando. Daí ele saiu, começou a seguir uma carreira brilhante, criou sua assessoria de imprensa e trouxe com ele Luiz Felipe Scolari, Filipão, Alex, Roque Júnior, entre outros. Mais à frente trouxe outros grandes nomes também, Deco, Daniel Alves. Hoje ele é assessor de imprensa do Ituano, também é assessor de imprensa do Hulk, o craque do Campeonato Brasileiro, do Atlético Mineiro, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, acabou de ser craque agora, Rafael Veiga. Eu estou falando de quem? Eu estou falando de Akash Felliger. Akash Felliger, que hoje vai chegar aqui para falar com a gente sobre jornalismo, vai falar com a gente sobre assessoria de imprensa, sobre futebol, sobre treino, sobre gestão, sobre lidar, viver na pele, skin the game, os altos e baixos. Afinal de contas, pô, o cara é assessor do Filipão. Como é que foi lidar com o Filipão depois do 7-1? Da mesma maneira como em 2002 ele já trabalhava com o Filipão. Como é que foi lidar com o Alex, a frustração do Alex de não ter ido para a Copa de 2002? Então, nesse momento, eu vou trazer aqui, vou convidar o meu amigo Akash Felliger para bater esse papo aqui com a gente. E já está aqui na área, Akash. Akash, prazer. Obrigado. Prazer falar com você. Obrigado pela sua participação. Eu sei que a gente vai ter muita conversa, muita resenha. Você é um cara com muito conteúdo, muita informação, porque assim, você vai trazer vários lados. Você teve vários lados do balcão. No treino, no clube, na redação, na assessoria, por trás, lidando com coisas tristes, coisas impactantes. Então, isso te traz uma experiência de vida incrível. Certamente, o futebol transformou você numa pessoa muito mais grandiosa, com muito mais expertise do que talvez uma outra profissão. Talvez se você fosse forjado numa outra carreira, numa outra profissão, você tivesse a bagagem moral de autoridade, de se impor, de imposição que você tem hoje por causa do futebol, que a gente sabe que o futebol é uma gangorra. Se tem uma coisa que a gente diz que o futebol é uma grande metáfora, é a questão do altos e baixos. Né? A gente fala assim, o futebol é uma metáfora para a vida. E para mim é a maior metáfora, é a maior das metáforas, porque o Filipão é um caso. Pentacampeão 7-1. Pô, isso é alto e baixo na pele, bicho. Isso é um exemplo do que é alto e baixo. Então, sua vez. Meu amigo, muito obrigado. Seja bem-vindo. Se apresente aí para quem ainda não te conhece. Muito obrigado. Fala aí. Obrigado, Wilton. Obrigado pelas palavras e realmente, cara, um grande abraço a você, Wilton, e a todos que estão nos acompanhando. O futebol, o esporte é assim, uma grande escola da vida, mas o futebol é o exemplo maior. Você aprende a ganhar e aprende a perder. Quando você perde, você tem que encontrar superação. Quando você ganha, você tem que tomar cuidado com a euforia, com a soberba. Enfim, nos dois lados você tem uma lição, tanto na derrota como na vitória. E o esporte é feito mais de derrotas do que de vitórias, porque só ganha um. E você quantas vitórias terá ao longo da sua carreira? Entendeu? Então, você aprende muito mais com as derrotas do que com a vitória, mas quando você ganha, você também tem uma lição. E é o tempo todo assim, desde de cobrir a 4ª divisão, como eu trabalhei no Primeira Camisa, que era um clube social do Roque Júnior em São José dos Campos, como fazer Copa do Mundo, final de Liga dos Campeões. Isso aconteceu em 2011. Num sábado eu estava na final da Liga dos Campeões com o Barcelona, trabalho com o Daniel Alves, Barcelona contra o Manchester, um jogo espetacular lá em Wembley. E no outro sábado eu estava no Guarujá fazendo um jogo da 4ª divisão
decisivo do Guarujá contra a primeira camisa numa cabine de madeira com goteira, tomando cuidado com o computador para a goteira não pingar. E aí o diretor, o gerente do clube falou assim: Cássio, você é incrível. Sábado passado você estava em Wembley e agora você está fazendo 4 minutos. Assim, são 17 regras iguais lá em Wembley e aqui. O que muda é o cenário, mas o esporte, a lição de vencer e perder é igual. Então, é isso que me motiva, é isso que eu gosto. Eu me emociono nas vitórias e nas derrotas e procuro sempre estar tirando alguma lição disso. E, assim, ter essa sensibilidade, essa consciência de que você precisa lidar com essa diversidade faz parte do rolê. Eu estou em Wembley e amanhã eu estou trabalhando na 4ª divisão. Eu não posso me sentir melhor. Isso não é mais para mim, não, cara. Pô, pera lá, olha onde eu estou. Sou top. Agora só o... Não. Seu trabalho é esse, você tem que... E tem que encontrar o mesmo prazer trabalhando para a 4ª divisão do que você trabalhando para a Liga dos Campeões, qualquer jogo. Isso é muito legal, essa consciência, porque às vezes você, como você falou, é fácil aprender com vitória, mas eu acho que você aprende muito mais com derrota. E talvez se em algum momento da sua vida você teve uma soberba e caiu, você fala assim: eu não posso ser mais esse cara. Porque, olha, eu vou ter que manter isso aqui pro resto da vida. Porque, cara, eu não sei se eu vou ter o Filipão, o fulano Beltrano pro resto da vida. Amanhã eu preciso voltar de novo para um clube pequeno, pegar jogador e reconstruir, me reinventar, enfim. Então, assim, ter essa consciência é uma coisa muito legal. Agora, vamos começar, assim, com a temperatura lá em cima. O Acais, como é que foi? Cara, todo mundo quer saber, todo mundo que não está perto do Filipão, que não conhece ele, como é que foi lidar com o 7-1? O dia depois de 7-1, como é que foi estar ali com ele, lidar, a dor dele, a frustração, se ele chorou, se ele ficou pé da vida? Como é que se sentaram para conversar, montar uma estratégia? Fala um pouco desses bastidores de lidar com a frustração do 7-1 com o Filipão. Foi a maior lição. Eu lembro perfeitamente quando a Alemanha fez o 5º gol, ainda na metade do primeiro tempo. Teve jornalista próximo ali no Mineirão, a gente estava sentado, eu não estava, porque você já cobriu Copa do Mundo, você sabe como que é, você tem tribunas, mas quando tem muito mais jornalista, numa semifinal de Copa do Mundo, tem muito mais jornalista do que o local, aí depois tem locais que você não tem a mesa quando você trabalha, e que são locais extras para o excesso de credencial. Então, tinham vários jornalistas sentados ali, e eu estava entre eles, e quando fez o 5º gol, alguns jornalistas brasileiros levantaram e foram embora. Jornalista de televisão, comentarista, apresentador, assim, que estavam lá assistindo o jogo, não estavam com o microfone na mão. Aquilo, para mim, eu nunca esqueci isso. Eu falei assim, sabe? E, ao mesmo tempo, me veio à mente... quando terminou o primeiro tempo do Brasil e Alemanha, na Copa de 2002, também a Alemanha, estava 0-0, 2 repórteres próximos de mim, falando assim: teimoso, se tivesse trazido o Romário, não estava 0-0, a gente já estava ganhando. Sabe, vamos esperar o final do jogo. Mas as duas imagens são muito, assim, ficaram na minha cabeça naquele momento. Quando acabou o jogo, a minha preocupação foi falar com o Felipe antes da coletiva, o mais rápido possível. Então, eu estava com a credencial, desci, só que você não tem acesso à porta próxima, à área, ao corredor próximo no vestiário. Como todos me conheciam, assim, uma boa parte me conhecia, porque a minha credencial era de jornalista igual de qualquer jornalista, assim, normal, não tinha acesso especial. Mas foi incrível, parecia, já que você falou começar igual a temperatura do James Bond, parecia do Agente 86, quando vai caminhando, a porta vai abrindo. Eu fui andando assim naquele corredor do Mineirão, são várias portas, e o segurança me viu, abriu a porta, outro abriu a porta, eu fui parar na porta do vestiário do Filipão. E aí alguém da seleção viu, e aí veio o Felipe. O Felipe veio falar comigo. E aí, tchê? O que nós vamos falar agora? Aí eu falei assim, Felipe, eu chamo ele de Felipe, eu falei assim, nós temos ainda a Copa do Mundo.
tem disputa do terceiro lugar, não acabou. Os jornalistas lá na sala de imprensa coletiva, para eles, porque para o Brasil é o primeiro lugar ou nada, primeiro lugar ou nada. Só que nós temos que respeitar a competição. Isso aqui é a Copa do Mundo. A gente não pode abandonar agora. Nós temos um jogo ainda, nós temos uma disputa do terceiro lugar, entendeu? Não sei como, Felipe, mas você tem que, com o teu jeito, com as tuas palavras, encontrar motivação e superação para o próximo jogo, porque não acabou. Para a imprensa brasileira que está lá na coletiva esperando você, acha que já acabou, mas não acabou. A gente não pode abandonar. Nós temos que respeitar a Copa do Mundo, respeitar a competição, nós temos uma disputa do terceiro lugar. E mais, amanhã, ou era à noite, esse jogo foi à tarde, eu sei que tinha uma disputa da outra semifinal. Se a Argentina perder para a Holanda, imagina o Brasil e a Argentina na disputa do terceiro lugar. A Argentina vai querer golear o Brasil. Então, temos que respeitar a Copa do Mundo, temos que respeitar a competição, porque a gente não pode abandonar no meio agora, porque isso ficou na minha imagem dos jornalistas que abandonaram antes de terminar o primeiro tempo, entendeu? Então, e aí ele foi e falou, o Copa do Mundo não acabou, eu sei que é importante o primeiro lugar, nós temos que jogar o terceiro lugar, vamos buscar, vamos motivar, vamos encontrar força, tal. O que aconteceu é que todo mundo sabe. Deu tudo certo para a Alemanha e tudo errado para o Brasil naqueles 20 minutos. Isso ou com um clube ou com uma seleção, né? Já vimos seleções serem goleadas e clubes também, clubes grandes serem goleados. Mas não tem aquele momento fatídico. Agora, não podemos jogar a toalha, parar, abandonar, desistir, ir embora, entendeu? Então, foi esse meu contato com ele, de dar força para ele, para que ele fosse para a coletiva e conversasse com os jornalistas. E assim, e nos dias seguintes? Aí o Brasil vai, perde para a Holanda. Quer dizer, vocês já estão no Brasil, né? Foi uma Copa no Brasil, não precisa nem voltar ao Brasil, mas a Copa do Mundo acaba para o Brasil. Como é que foi a cabeça dele depois? Ele ficou mal? Como é que ficou a cabeça dele? Ele ficou mal. Até hoje ele ainda sente um pouco, mas hoje ele já superou, mas ele ficou mal por muito tempo. Muito tempo. E um detalhe, ele até domingo, esse jogo foi sábado, domingo à noite, assim, ele estava como técnico da seleção ainda. A intenção na época, o presidente José Maria Marinho era mantê-lo. Aí teve uma pressão de uma televisão para que trocasse o treinador. Eu digo isso com todas as letras, porque essa televisão deu no ar à meia-noite e pouco que o Filipão não era mais o técnico da seleção. E o Felipe não tinha sido comunicado. Depois que o José Maria Marinho convocou o Filipão para uma reunião no apartamento dele aqui em São Paulo. O Felipe morava em São Paulo. E aí então teve pressão para tirar ele? Da TV Globo. Da TV Globo, tá. Da TV Globo. Isso sério, é fato. E aí o repórter da TV Globo me ligou no dia seguinte. Aí eu falei, Felipe, que hora que você vai para a casa do José Maria Marinho? Era um apartamento. Aí eu falei assim, já estou aqui, já estou chegando, já estou aqui. Aí eu falei assim, um repórter me ligou perguntando que horas que você vai. A imprensa, ninguém sabia da reunião. O Felipe não tinha sido comunicado. A gente ficou sabendo através da TV Globo, no final assim, uma edição especial do Fantástico, à meia-noite e 20. Estava passando o filme, aqueles filmes que passam de domingo à noite. Ou seja, foi primeiro comunicado à TV Globo, a TV Globo pressionou, enfim. E aí depois foi marcada a reunião. E esse repórter sabia que a reunião era na casa do José Maria Marinho. E ele estava lá. Cara, você sabe se o Filipão já chegou? Eu falei assim, eu não sei de reunião nenhuma. Não, eu estou aqui, vai ter uma reunião e tal, eu não estou sabendo. E aí foi quando eu liguei o Felipe já estava lá. Aí eu falei, o repórter da Globo estava lá, de plantão. E aí o Felipe estrategicamente saiu por um outro lado, ele não viu, e aí ele filmou um carro filmado, um microfilmado,
falou assim, o Filipão deixa agora o prédio, não sei o quê, tal, que foi a matéria do Jornal Nacional. Esses são os bastidores. Hilton, isso nunca foi falado publicamente, você é o primeiro a saber. Isso é fato. Isso é bastidores e é fato. Eu posso dar nomes, se for do repórter, mas isso aconteceu. É só buscar a data, o programa de televisão, tal como foi. Entendeu? Então, até aquele momento, o Felipe continuava técnico. Se ia continuar, se não ia, se dava para se recuperar, mas isso tinha que ser conversado internamente para depois se tomar a decisão. E não vir de fora para dentro. Não vim de fora para dentro, e veio de fora para dentro. Felizmente, depois, passado, quando ele saiu, e o peso foi muito grande, aí tem que referenciar alguns técnicos que ligaram para o Filipão, assim, que foram nobres. O Paulo Roberto Falcão não é técnico, foi técnico da seleção, sim. Então, o Paulo Roberto Falcão foi o primeiro a ligar. Nelsinho Batista ligou para o Felipe, entendeu? E outros próximos ligaram para o Felipe, o Ivo Wortmann, assim, o Adilson Batista, mostrando solidariedade. Né? Inclusive o ministro Aldo Rebelo. O ministro Aldo Rebelo, na época, ele estava como ministro dos esportes, e ele é palmeirense doente, e ele fez amizade conosco e tal. Aí ele não conseguiu falar com o Felipe, ligou no meu celular para transmitir mensagem para o Filipão. E o principal foi o presidente do Grêmio, na época, Dr. Fábio Koff, já falecido, e que insistiu, falou assim, Felipe, eu preciso de você aqui no Grêmio e você precisa do Grêmio. Vem para cá. E o Felipe, não tem condições. E aí o Dr. Fábio Koff pegou um avião, veio para São Paulo, veio à casa do Felipe, e aí conversaram durante horas e horas, e aí o Felipe aceitou. E então, menos de 30 dias depois, ele estava trabalhando no Grêmio. Eu fui com o Felipe para Porto Alegre e tinha mais de 10 mil pessoas na Arena do Grêmio recebendo o Felipe de uma forma assim emocionante, cara, gritando, Filipão voltou. E assim, aquilo foi uma energia positiva espetacular, cara. Naquele momento, cara, você sabe o carinho que ele precisava, cara. Então, eu participei daquilo, foi emocionante, cara. Foi muito bom, cara. Quer dizer, tô vendo que você está emocionado aí, cara, fica à vontade. Foi um momento que te tocou também, porque você sempre esteve do lado dele, e era o momento de você estar na alegria e na tristeza. E você sofreu aquilo também, porque vocês acabam se tornando pessoas não únicas, mas muito próximas. Então a dor dele acaba sendo a dor tua, porque o mérito dele também respinga em você. Então aquilo para você deve ter sido uma salvação para você também, porque mal ou bem o teu trabalho vai ser restabelecido, vai acabar um pouco as críticas, porque o futebol tem isso, o resultado de domingo salva o que aconteceu ontem, ele vai estar aqui no Grêmio, vai se falar mais no Grêmio, no campeonato, que nas vitórias dele, vai se esquecer um pouco. Não vai apagar aquilo lá atrás, mas a gente vai conseguir, a vida vai seguir, era essa sensação assim, morremos e ressuscitamos. Talvez seja uma metáfora. Porque no momento que você tem todos apontando o dedo para você, só ele era o culpado, só ele era o responsável, só ele era o grande, assim, o vilão. Não é verdade, cara. Não é verdade. Todo mundo sabe, e você trabalha no futebol há muito tempo, como jornalista e foi assessor de imprensa de grande clube, a participação do técnico, no máximo 30% de um time de futebol. Tem participação dos jogadores, tem participação da logística, tem participação, tem todo o cenário, entendeu? Tem, inclusive, da própria imprensa. Sabe, todo o cenário. Não é assim, o técnico tem o seu papel, tem sua responsabilidade, tem. O Filipão tem responsabilidade da derrota, tem. Mas ele não é o único culpado. Sim. Assim como ele não foi o único responsável pela vitória do pentacampeonato, que está aqui a camisa. Entendeu? Ele acreditou nas convicções dele de apostar no Ronaldo Fenômeno, que ninguém acreditava. O Ronaldo tinha tido várias lesões e a última tinha sido muito grave. O Barcelona queria fazer a cirurgia no Rivaldo, e aí o Filipão ouviu a comissão técnica, ouviu o doutor Runco,
confiou na palavra do Dr. Rum, confiou na palavra do Rosão, fisioterapeuta, confiou na palavra do Paulo Paixão, que recuperava o Rivaldo, não deixaram fazer a cirurgia. Imagina se faz a cirurgia no Rivaldo 2 meses antes da Copa. O Rivaldo foi o melhor jogador da Copa. Sim. Junto com o Ronaldo. Também não leva o Romário, né? Fundamentais. Então, mas o Filipão não é o único responsável. O Rivaldo, o Ronaldo, o Marcos, o Roque Júnior, enfim, todo aquele grupo, a família escolar, como foi batizado, são responsáveis pelo título. E a imprensa que estava lá no Japão foi uma simbiose, a coisa funcionou bem, entendeu? Então, quando dá errado, e quando eu falei assim da soberba, tinha um pouco de soberba em 2014. Passava-se um pouco de soberba nas publicidades, nas propagandas, na cobertura da imprensa. Era algo assim. Em 2002, no Japão, antes de começar o treino, o Filipão vinha na arquibancada, onde estavam sentados os repórteres, ele sentava tomando o chimarrão dele e ficava conversando com os jornalistas, com os repórteres, batendo papo. Em 2014... Quando começou a cobertura, ele quis fazer isso, ele desceu e ele foi naquela sala de imprensa e para pegar um cafezinho ali e cumprimentar um ou outro repórter que ele conhece, que ele tinha amizade, para falar tal. Na hora que ele chegou, aí teve um repórter que pegou o celular, fazer uma selfie. Mudou. Entendeu? Começou, ei, para. Já querendo, eu vim aqui tomar um café, cumprimentar. Isso foi logo no início da cobertura, sabe? Outras coisas que foram permitidas, invasão de campo com um programa ao vivo. Eu vou falar aqui o nome, não tem problema nenhum. Estamos conversando, isso é público. Num sábado à tarde, o Luciano Huck levou aquelas crianças com problemas, com deficiências, e tinha um cadeirante e que queria ver o Neymar, interrompeu o treino. Jabuti não sobe em árvore. Alguém colocou o Jabuti lá. Ele não ia entrar na Granja Comari com uma quantidade grande de crianças se alguém não autorizou, interrompendo o treino. E a imprensa caiu de pau em cima. Sabe? Então, são várias coisas que foram acontecendo durante a preparação. Não tinha foco, não dava para ter foco, porque... E propaganda de um banco falando assim, a criança falando com a mãe, a criança na barriga da mãe falando assim, mãe, alguma coisa assim, eu não vi o Brasil ser campeão, eu quero nascer campeão, alguma coisa assim, eu quero nascer para ver que é o Brasil campeão. Assim, tipo, a criança está para nascer, queria nascer antes de ganhar a Copa do Mundo, uma propaganda de um banco. Ei, ninguém ganha na véspera. A Copa do Mundo tem 6 seleções. Agora, esse ano não tem uma Copa do Mundo. Quantas seleções não estão disputando pau a pau, brigando de igual para igual? 6 seleções. Não? Então, não dá. A Itália é candidata, mas não está classificada ainda. A Itália ganhou a Eurocopa, é candidata fortíssima, não está classificada ainda. Então, o Brasil perdeu no conjunto. E aí, por isso que doeu para o Felipe e para quem estava junto dele, porque ele foi apontado o dedo para ele, assim, você é o culpado. Você é o culpado. Entendeu? E ele nunca abriu a boca, nunca falou isso que eu estou falando aqui. Nunca. Nunca falou assim, não, vamos dividir a responsabilidade. Tal. Não. Nunca falou de jogador, de nada. Pode ver. Eu vou fazer uma introdução a isso que você acabou de falar e, na sequência, vou me dar uma pergunta. Essa questão de dividir responsabilidade é assim. Hoje, com essas comissões técnicas, assim, a coisa muito multidisciplinar, você tem muita ciência em cada departamento. O feeling, a intuição final ainda é do treinador, mas ele precisa estar muito integrado com as outras ciências dos outros departamentos que trazem informações imprescindíveis que, tipo, sei lá, há 10 anos atrás não tinha, 20 anos atrás não tinha. Analista de desempenho, fisiologia, um monte de número de dados que as pessoas precisam ali sentar e fazer um processo analítico de uma série de questões para, no final, o feeling dele de bola juntar com todas essas informações
técnicas e científicas para ele decidir, cara, vai isso. Isso acontece às vezes numa escolha. Esse cara está meio lesionado, mas ele é importante, dá para contar com ele, tá? Então não dá, vamos segurar ele para botar em outro jogo. Então, assim, o futebol ele cria uma cultura do cu de plantão. Você tem que ter um cu de plantão. E a cultural nossa se estourar no treinador. E o treinador, ele não tem uma vantagem que o jogador tem. O jogador, às vezes, faz merda, mas ele tem o poder de chegar lá domingo, meter 1, 2 gols e, de novo, ser o herói. Cara, o treinador é resultado. Se o resultado não veio, ele tomou. A culpa é dele. E aí vão colocar um selo em cima dele pro resto da vida e acabou. Então, acho que ele paga um pouco, ele paga muito por isso, por conta da cultura e dessa coisa do... Por mais que a intuição final seja dele, tem um estudo, tem uma ciência por trás, uma coisa integrada, mas vai estourar na conta dele. E ele não é o jogador chegar lá e fazer um gol. Você disse que faz parte, concorda? Assim, eu acho que está dentro do que você falou, né? Faz sentido o que eu falei? Sim, pela cultura brasileira, né? Pela Sim, cultura brasileira. Porque assim, e a imprensa esportiva brasileira alimenta isso. Aliás, é ela isso que eu falei no Brasil. Ele que é o motor disso, né? A imprensa esportiva brasileira que é o motor disso, né? Ao mesmo tempo que coloca o técnico no patamar, também é ele o único culpado, né? Isso que eu falei é no Brasil, porque no Brasil, por exemplo, você não respeita o segundo e o terceiro colocados. Ou você é campeão ou você é um lixo. Né? Vou te dar um exemplo. Na Copa da Alemanha, na Copa da Alemanha em 2006, o Filipão era técnico de Portugal e levou Portugal à semifinal, que só tinha chegado uma única vez, em 66. E Portugal chegou e foi prejudicado por uma arbitragem sul-americana no jogo contra a França, lá em Munique. Mas chegou à semifinal. E chegou bem, chegou forte. A França foi à final contra a Itália. A Itália eliminou a Alemanha. Na Alemanha. A Alemanha perdeu a semifinal para a Itália, a Copa do Mundo na Alemanha. A Alemanha disputou o terceiro lugar com Portugal em Stuttgart. Depois do jogo, a Alemanha ganhou de Portugal. Assim, a seleção, a torcida portuguesa estava lá, tem muito português na Alemanha, mas tinha muita torcida portuguesa na Alemanha, em Stuttgart. O estádio lá do Stuttgart estava 60%, 40%. Foi um bom jogo. O Schweinsteiger fez os gols e a Alemanha venceu e ficou com o terceiro lugar. Quando eu saí de lá, peguei o shuttle bus para vir até o centro de Stuttgart para ir até o hotel de Portugal. Quando eu cheguei no centro, a torcida da Alemanha parou o centro de Stuttgart comemorando o terceiro lugar na frente do hotel. Era bem ali na estação central, tal, o hotel da Alemanha, eles comemorando com aquelas canecas de Weissbier, comemorando o terceiro lugar. Comemorando o terceiro lugar. Se o Brasil ganha da Holanda em Brasília, você acha que teria comemoração pelo terceiro lugar? Não. Agora, vamos continuar a história. Eu saio dali, da onde chegava o shuttle bus, fui a pé, atravessei o parque, lá, em direção ao hotel de Portugal, que era do outro lado. Quando eu chego no hotel em Portugal, eu não conseguia entrar no hotel, porque parte da torcida portuguesa estava na frente do hotel, festejando, comemorando a Copa do Mundo que Portugal realizou. De chegar à semifinal e repetir a façanha de 66, porque em 66 foi terceiro, mas foi quarto lugar agora, mas chegar de novo à semifinal e tal. Tive que avisar o Felipe mandar um segurança, porque eu não conseguia entrar. A porta estava fechada assim do hotel, a quantidade de gente comemorando. Sabe, é culturas diferentes. Mas o Brasil é pentacampeão do mundo, o Brasil... Sabe, mas é só um que ganha. Vamos respeitar o trabalho, vamos respeitar, entendeu? Senão, sabe, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Não vai chegar a lugar nenhum. Mudou muita coisa, né? Não pode fazer terra arrasada. O exemplo agora é o Flamengo, que não ganhou, era tido como favorito, mas não foi campeão da Libertadores, nem campeão brasileiro, não ganhou o Copa do Brasil, não ganhou nada. Não pode fazer terra arrasada. Pô, o time chegou, foi semifinalista 1, finalista 2. Assim, sim. Tem que olhar o trabalho, o processo. Você falou uma coisa que o Felipe nunca falou sobre isso. E a gente sabe... Eu acho que o Filipão, depois de 2014, nunca mais falou com a Globo, né? Ele tem uma mágoa ali, especificamente, não sei se com o Galvão Bueno, ele foi chateado com o Galvão Bueno. Ele tem... Essa mágoa é por conta disso, da pressão que você está dizendo que a emissora fez para tirar ele, é com mais pessoas.
Ele falou ano passado com o Sport TV, no Grande Círculo, no programa do Milton Leite, no pequeno Grande Círculo lá que eles fizeram, ele voltou a falar, mas é que no sábado, após a derrota para a Holanda, o Galvão Bueno, e ele fala isso, já falou isso para mim, conversando, fala para o Filipão que eu gosto dele, fala para o Filipão, pô, não deixa para lá, ele já falou no ar algumas coisas com relação a isso e tal. Mas ele fez um editorial no Jornal Nacional, onde nesse editorial ele apontou o dedo para o Filipão, entendeu? Então, a partir dali, a coisa tomou uma grande proporção. Ele não fez uma análise, talvez pela emoção ou pela forma como ele age, enfim, o pensamento dele, o conceito dele. Só que ele, na análise que ele fez, no editorial que ele fez de mais de 3 minutos no Jornal Nacional, que é um tempo absurdo, ele apontou o dedo para o único culpado, Luiz Felipe Scolari. E ali a pancada foi forte, entendeu? Então, o Brasil perdeu. Não foi o Filipão que perdeu. O Brasil ganhou 2002, não foi o Filipão que ganhou. O Brasil perde junto, o Brasil ganha junto. Não quando ganha, ganha todo mundo. Quando perde, perde um. Não é assim, né? Então ele ficou quase, quer dizer, ele falou com o programa do Milton Leite ano passado. Ele ficou aí. Foram várias tentativas deles desculpa a redundância, o erro grave meu. Foram várias tentativas deles falar com o Felipe, de levar o Felipe no programa, entendeu? Foram anos e anos, e teve algumas vezes que esteve próximo, mas não no programa do Galvão. Em outro programa, tal. Aí, o ano passado, a gente atendeu o convite de uma produtora que trabalha muito bem, esqueci o nome dela, que ela merece o crédito, assim que eu lembrar eu falo. E a gente conversou bastante, foi falando, conversando, e até que o Felipe atendeu. O Felipe atendia em transmissão, assim, no outro jogo, não matéria exclusiva, não. Ele atendeu profissionalmente na transmissão, ali que tem que atender, na reportagem e tal, mas não em programa, né? Programa, se aceita o convite ou não, né? Se me convida, eu aceito ou não. Como você convida para vir na minha casa, ou eu convido para ir na sua casa, entendeu? Enfim, se aceita ou não. E é assim que funciona, né? E já está resolvido ou ainda não? Por exemplo, não, ele não tem amigos. A gente não comenta isso mais, a gente não fala mais nada. Ele não vai muito programa, né? Também com pandemia, ele não vai muito programa. Mas a Caixa, eu estou vendo aí atrás. Ele dá mais, só um detalhe, ele dá mais entrevista no exterior. Ele dá muito mais entrevista no exterior do que no Brasil. Porque hoje a imprensa internacional trata ele muito melhor do que a imprensa brasileira. Ele dá entrevista na Argentina, os argentinos tratam ele com muita dignidade. Os uruguaios, paraguaios, chilenos. Eu recebi agora o pedido da imprensa venezuelana, querendo falar com ele. Uma TV de Caracas. Tem pedido da Inglaterra, de Portugal, quando quiser, sempre fala, tá? Sempre tem pedido, te manda áudio, vídeo e tal. A imprensa internacional fala com ele, assim, muito. A TV Al Jazeera, que agora é Bahia Sport, foi a Porto Alegre gravar uma entrevista com ele especial há 2 anos, antes da pandemia, 3 anos atrás, 2 anos e meio atrás. A imprensa internacional ele fala muito, porque é diferente o trato, né? É diferente o relacionamento, né? Acaso, eu estou vendo ali atrás 2 camisas da seleção. A branca, que é da comissão técnica, que acredito que seja do Filipão, da comissão técnica. Do Filipão. Aquele usou na Copa. Na Copa. E do lado, uma de jogador. De quem é de jogador? É de algum jogador específico? Algum atleta? Não. Essa camisa não tem um número específico. Tá. Foi no último jogo contra o Paraguai, lá em Fortaleza, de despedida do Felipe. E aí o Felipe me deu a camisa e eu peguei o autógrafo dos jogadores que eu fiz assessoria na Copa do Mundo, né? Que foi o Júnior, lateral, o Edmilson, o Roque Júnior, titular, de uma cabeça espetacular, e sigo trabalhando com o Roque Júnior até hoje, o atacante Luizão, que foram os jogadores que eu fiz assessoria, que foram para a Copa do Mundo, além do Arce, que eu tenho a camisa do Arce também, o Arce era o lateral do Paraguai, hoje técnico do Cerro Porteño,
e que eu fazia a assessoria, faço assessoria até hoje, né? Veja só, ele está no Paraguai, técnico do Cerro, foi campeão do Cerro agora, renovou o contrato por 4 anos e eu sigo fazendo assessoria para ele, trocando mensagem com ele e, enfim, falando sobre a imprensa paraguaia quando vem para cá para o Brasil. E é essa relação é especial, cara. Porque dessa época, são 4, eu falo os eternos. Os eternos. Até para parodiar o filme, né? Os eternos, são os eternos, que estão comigo há 25 anos, cara. Filipão, Alex, Arce e Roque Júnior. Então, eu tenho uma gratidão eterna e o nome disso se chama lealdade. Lealdade, né? Imagino. Vamos falar um pouco dessa camisa. A gente falou do 7 anos, vamos falar um pouco do Penta de 2002, Deixa a Vida Me Levar. Muito bom. Como é que foi uma experiência daquela... Eu trabalhava no Jornal Dia na época, a gente fazia uma escala e a gente fechava 2 jornais. A gente estava sempre de madrugada ali fazendo as matérias do jogo, acabava o jogo, saía um suplemento meia hora depois, e naquela época tinha uma tecnologia que você, meia hora depois, o jornal já rodava para ir para a banca. Então a gente fazia o jogo de madrugada, voltava para casa para dormir e tinha jornada de trabalho normal no mesmo dia. Como é que foi estar do outro lado e ver? Queria que você contasse esses bastidores legais. Por quê? Porque, como você falou, ele apostou no Ronaldo e virou chacota. Pô, Ronaldo, acho que nem o Ronaldo apostava nele. Rivaldo vinha não estava 100%. O Ronaldinho Gaúcho era uma incógnita naquele momento. Sim, né? sim. Ele podia ser um grande jogador, como não podia. Podia ser parar ali. Não, ele bateu no teto, subiu mais. Enfim, e ele não leva o Romário, ele não leva... Tem uma pressão ali, Alex, Djalminha, mas o Romário queria virar o carro dele aqui no Rio, na Avenida Brasil, porque a CBF, para quem não sabe, no Rio de Janeiro ficava na Avenida Brasil, né, na Rua da Quitanda. Né? Não, ficava na rua... Como que era o nome da rua? Na Rua da Quitanda, no centro, no Rio de Janeiro. Não era Rua da Quitanda, é outro nome. Não era Rua da Quitanda. A Rio Branco era a principal, era a Avenida Rio Branco. Então, era uma travessa da Rio Branco. Porque o carro não entrava lá, ele tinha que sair a pé. Tinha que ser do lado. Aquela claque foi armada pelo Vasco da Gama. Foi, né? Aquela claque foi armada pelo Vasco da Gama para pressionar o Felipe, né? Para levar o Romário. E me diz uma coisa, a decisão dele de levar o Ronaldo, por exemplo, como é que foi? Ele pensou muito... Veja só, a decisão final é sempre do Filipão, mas ele escuta muitas pessoas. E o técnico da Internacional de Milão, o argentino Héctor Cooper, deu uma declaração para ele, e ele já falou isso publicamente, o Filipão já falou isso publicamente. O Héctor Cooper falou assim, e ele tinha problema com o Ronaldo. Lembra que o Ronaldo não gostava muito do Héctor Cooper, porque não escalava, não jogava, enfim, antes da lesão mais séria. Ele falou assim, o Ronaldo não volta mais a ser aquele Ronaldo que nós conhecemos. É óbvio, ele perdeu parte do joelho, foram várias cirurgias. Mas ele jogando 70% é melhor do que qualquer outro atacante. O 70% do Ronaldo é melhor do que qualquer outro atacante. E aí o Felipe, o argentino falando isso, e aí ele ouviu o Dr. Runco, ouviu o Paulo Paixão, dá para recuperar, aí ele confiou na ciência e nas pessoas próximas dele. Então o Felipe escuta as pessoas, entendeu? E ele já valorizou muito, sempre fala do Dr. Runco, do Paulo Paixão, e na recuperação do Rosan, que era o fisioterapeuta, para recuperar o atleta. Então ele confiou plenamente. Eu confio então eu vou trazer o Ronaldo. E tem um bastidor, já que estamos falando de bastidores, é muito curioso, cara. Eu estou na Granja Comari, o Felipe tinha um convite para participar do Jô, o Jô Soares, o programa do Jô, à noite na Globo. Então a gente tinha um voo para São Paulo, dormia aqui e voltava no dia seguinte pela manhã, na preparação. Foi lá que ele chegou
não sei se era para eliminatório, ou aquele período antes do jogo da estreia do Uruguai, acho que deve ter sido ali. E o Ronaldo estava em preparação, o Ronaldo não foi convocado. E aí, na época, o assessor de imprensa do Ronaldo era o Paiva. Aí o Paiva me ligou e falou assim: o Ronaldo tá subindo a serra para falar com o Filipão. E eu falei assim: eu estou descendo a serra porque nós estamos indo para São Paulo. E eu estava com um carro alugado. Estava com um carro popular alugado, né? Aí está subindo o Paiva com o Ronaldo no carro importado. Aí, falando no celular, no meio da serra. Pô, eu tô bem no início da serra, assim. Eu tinha até um local mais aberto, tal, bem no início da serra, bem no pé da serra ali. Toda vez que eu passo ali, eu lembro do encontro com o Ronaldo. Tinha umas casas ali. Aí, vou parar aqui. Tô chegando. Aí parou. Aí, no meio da estrada, da serra, aí desceu o Filipão e o Ronaldo para eles baterem papo, se conhecerem e tal. Foi bem no início do trabalho, né? E aí, algumas crianças estavam jogando bola ali, viram, não acreditaram, né? Porque, imagina, tá o Ronaldo, o técnico da seleção brasileira, batendo papo na estrada, na subida da serra. Aí os meninos vieram, nem sei se tinha foto, acho que não tinha celular com foto, acho que era só para pegar autógrafo e tal, cumprimentar. Aí eles bateram um papo, foi aquela de se conhecer, apresentar, tal. O Felipe, pô, boa recuperação, confia na recuperação, você vai dar tudo certo e tal, não sei o que, aquela coisa de incentivo, de motivação. E aí pronto, aí seguimos. Mas essa história foi bem no início do trabalho do Felipe, que também nunca foi publicado e é bem curioso. Curioso, né? E o Felipe é assim, é espontâneo, não tem frescura. Vamos marcar um encontro, nada. Você está subindo, vamos, para na padaria, vamos encontrar, a gente conversa, sabe? Ele é bem espontâneo, bem simples, bem direto, cativante, né? Às vezes o cara é simples, mas quem está de fora, assim, ele imprime uma imagem, tá? Ele imprime uma coisa. E quem está de fora só olha aquilo que está impresso. Mas se você conviver com o cara é super simples, super de boa, super tranquilo, engraçado e simples. Mas ele precisa, às vezes, se armar um pouco ou criar uma imagem para se proteger, para manter uma autoridade. Só que se você for conhecer o cara nos bastidores, eles são o cara que eu trabalhei assim, de uma simplicidade. Léo Moura, foi capitão do Flamengo, lateral, um cara. Mano Menezes, um cara assim maravilhoso, simples, gente boa. Cristiano Ronaldo. Convivi com o Cristiano 5 anos e meio em Portugal. 5 anos e meio. Eu vi o Cristiano chegar na seleção de Portugal com espinha no rosto. Era adolescente, tinha 18 anos. Tinha recém feito 18 anos. A grande estrela da base que vinha era o Ricardo Quaresma, não era o Cristiano. Era o Ricardo Quaresma. O Murtosa, que foi ver um jogo do Sport, falou: Filipão, tem um menino espetacular. Como a imprensa portuguesa já começou a falar na época, o Puto Maravilha. Eles chamam de Puto, né? Puto Maravilha, que é um menino e tal. E aí convocou o Cristiano. E aí o Cristiano... E ele sempre foi. Eu encontrei com o Cristiano na Copa 2010. O Filipão não estava mais na seleção. Era o Carlos Queiroz. Ele, na zona mista, ele me viu, parou para vir falar comigo. É mesmo? Cristiano, em 2010. 2010. Já era. Eu não estava mais lá. Ele veio perguntar assim, como está nosso pai? Ele chama o Filipão de pai. E como eu trabalho com o Filipão, como está falo, está bem, está aqui na África, está fazendo comentário para a TV africana e tal. Manda um abraço para ele e tal, depois eu falo com ele e tal. Imagina, assim, o Cristiano Ronaldo. Então, isso que você está falando. Passa uma imagem, só que o Cristiano é espetacular. Espetacular, Cristiano. Ô, Cássio, eu vou falar até de você. Eu não gostava de você, bicho. Eu era repórter. Aí eu precisava fazer uma... normal. Muita gente não gosta. Aí eu te liguei. Aí eu preciso falar, como lembro quem era. O assessor dele é o Akash Ferg. Aí peguei o telefone. Cara, você estava ocupado na hora? E... Cara, eu não lembro, cara. Deixa eu ver. Eu lembro. Era alguma coisa de final de ano. E eu te liguei no Natal. Alguma notícia, eu estava de plantão. Cara, jornalista não tem plantão. Jornalista, eu vou ligar para o cara no Natal. Era Natal, Ano Novo.
Aí eu acho que você não queria alimentar a polêmica, aí tu me deu, pô, meu irmão, Natal, não vai respeitar meu Natal, ou meu Ano Novo, pô, vai querer que eu dê notícia do Natal. Eu falei, pô, cara, marreto, bicho, pô, aí... Mas depois eu conheci, aí, pô, o cara é uma gente boa, né? Assim, vai convivendo, cara, ele precisava se proteger, ele criou uma casca ali fora, e eu fiquei muito tempo achando que ele, pô, o cara é marrento, mas não, o cara é, pô, gente boa, e é assim. Porque, assim, depende do momento, porque o telefone, o celular não tem hora, né? Toca na hora, tanto é que eu desliguei meu celular para não atrapalhar nossa conversa aqui, nosso bate-papo. Porque não tem hora, né? Pode tocar a qualquer momento, né? Então, enfim. Vou fazer o mesmo aqui no meu. E fora isso, às vezes o assunto você não quer alimentar, então aí depende, né? Eu não sei qual é a situação, mas você não gostar de mim há um tempo, tem muita gente que não gosta de mim e tem até aquela. Oh, o assessor é uma casca, cuidado, hein? Oh, ele é chato, é ignorante, ele é grosso. Às vezes eu sou grosso, às vezes eu sou chato, às vezes eu sou teimoso, pode ser, mas cara, eu sou sério, cara, eu sou correto. Se eu falar sim para você, você vai ter entrevista. Se eu falar não, não adianta, cara, vir com argumentos. Às vezes eu conheço vários argumentos, entendeu? Então, mas eu sou sério. Você teve de todos os lados do balcão. Eu não vou trocar você. Assim, se eu falar para você, você trabalha no jornal pequeno, porque apareceu um jornal grande, não, vai falar que o jornal pequeno, sabe? Não faço distinção. Eu fico maluco quando o cara me liga e fala assim: agora não tem mais, né? Mas na época, né? Você é o maior jornal do país, você não vai falar com o maior jornal do país. Aqui, o pedido da entrevista é da maior revista do país. A maior revista do país, cara. Você está perto da entrevista, eu vou dizer sim ou não. Qual é a pauta? Sim. O que vocês querem? Nem com argumento de maior. Agora a mania é. Eu tenho tantas visualizações, não sei o quê. Sabe? Eu não. Eu quero saber qual é o conteúdo que nós vamos ter. A habilidade que você tem para lidar com essas coisas espinhosas e manter, né, você tem esses 4 eternos, e manter as pessoas por muito tempo, ou é nata, ou você foi desenvolvendo com o tempo. Eu quero saber se na época de 2002 teve um episódio que eu já li, e isso inclusive tem no livro Filipão, A Alma do Penta, que foi lançado logo depois da Copa, em 2002, eu tenho esse livro, e eu li assim, em 3 dias, um livro muito bom. Apesar de ser feito muito rápido. Tem 2 livros do Filipão, um, Alma do Penta, e tem outro lançado em Portugal, Felipe, o Homem por Trás do Scolari, que é um título engraçado, do José Carlos de Freitas, um jornalista que foi editor do Record. Muito bom também. Ah, é? É bom? Vou ver. Bom, muito bom, muito bom. E nesse livro, somado com as histórias que a gente acompanhou, tem um episódio do Se é Verdade ou Não, que ele libera... Vocês estavam no Japão, né? Quando tinha internet, libera algumas coisas, inclusive revistas masculinas. Não. Essa história, não liberou nada. Como é que é essa história? Não liberou nada. Tinha um amigo do Ricardo Teixeira, do presidente na época, o Ricardo Teixeira, que estava em todo o jogo da seleção brasileira na comitiva. E o apelido dele era do Ceará, o apelido dele Carcará. Um apelido assim nordestino, tipo Carcará. Eu estou tentando lembrar o nome. E ele era a figurinha carimbada todo jogo da seleção. E ele estava nesse voo da seleção. Eu não estava, eu fui depois, fui direto para a Coreia. Porque a seleção foi para a Catalunha, para Barcelona, e aí o Djalminha, que não foi convocado, estava na Espanha, foi a Barcelona para almoçar, jantar, conversar com o Filipão, bater papo, ou seja, zero problema, zero mágoa, nenhum problema. E aí depois de lá partiram para a Malásia. Isso era para quebrar os fusos horários, né? Para você ir se adaptando aos poucos. Aí a Malásia fez um amistoso lá na Malásia, em Kuala Lumpur. Nesse trajeto, o avião parou em Riad para abastecer. E esse dirigente estava
no fundo do avião, ali, tomando um drink e tal, e estava o Silvio Barsetti. O Silvio Barsetti era correspondente do Estadão. Então, alguns jornalistas voaram nesse voo, estavam acompanhando dentro do avião o voo da seleção. E aí o Silvio Barsetti, com aquela perspicácia dele, com aquele jeito dele e tal, falou assim, vamos ficar 50 dias fora, vai ser terrível, como que nós vamos fazer? E como que os jogadores vão fazer? Não vão poder sair, né? Vai ter uma folga. Ou seja, ele estava lançando o verde para pescar alguma coisa, entendeu? Aquele jeito do Silvio Barsetti. E aí esse amigo do Ricardo Teixeira, convidado, ele pegou e falou assim, por isso não, eu tenho uma mala aqui, eu vou me resolver, eu trouxe uma mala de revista pornográfica, tem a coleção de Playboy e tal, não sei o quê, se o Filipão autorizar, eu empresto a revista para os jogadores, não tem problema nenhum. Olha o absurdo. Isso virou matéria do Silvio Barsetti no Estadão. Como se o Filipão tivesse autorizado, pedido, solicitado e tal, não sei o quê. Um absurdo. Isso não é jornalismo, Wilton. Isso não é jornalismo. Entendeu? Um absurdo. Entendeu? E aí tomou uma proporção, e quando o Filipão ficou sabendo, ele desceu do quarto dele, já no hotel lá em Kuala Lumpur, para partir para cima do Silvio Barsetti. Ele foi salvo pelo Rodrigo Paiva. O Rodrigo Paiva falou, não, vou resolver, tal, não sei o quê. Mas entendeu? Esse era o clima ali naquele momento, entendeu? Porque tinha alguns jornalistas que... E o Silvio Barsetti fez isso para conseguir manchete, notoriedade. E no estado de São Paulo. O estado de São Paulo não é um jornal, não tem essa característica, né? Mas, enfim, me deu repercussão na época. Porque se falou na época que a comissão técnica liberou, mas estavam preocupados com o Kaká, porque o Kaká, além de ser era mais jovem, era também atleta de Cristo. Então, o Kaká... Tudo balela. Assim, a história, não é história. História, com E, você sabe a diferença, construída por um jornalista que é pago para escrever história com H. Mas ele escreveu história com E. E nesse livro também ele fala ele saiu do Brasil prometendo que o Brasil colocaria a seleção na semifinal. Ficar entre os quatro. Entre os quatro. E aí ele passa e ganha a Inglaterra. Né? Nesse dia tem um episódio que vale a pena. O Brasil ganhou da Inglaterra 2-1 de virada, e eu estou voltando do estádio para o hotel, e eu fiquei no hotel da seleção ali, a imprensa ficou no hotel da seleção, em Shizuoka. E aí a gente volta todo mundo junto, a gente não botou de shuttle bus, porque tinha um trem, o trem atendia, parava na porta do estádio, de Shizuoka, como se fosse no Rio de Janeiro, o estádio do Botafogo, Newton Santos, para você ir até o centro do Rio, tinha um trem que levava, então, era o caminho mais rápido, né, do que você pegar o shuttle bus, trânsito e tal. E aí os jornalistas todos, agora vamos pegar a Turquia, já estava definida a Turquia, já estamos na final, a gente ganhou na primeira fase, a Turquia não serve para nada, a Turquia é fraca, a Turquia é isso e tal, já estamos na final, sabe aquela crescendo aquele noticiário de soberba, sabe, o time que vai pegar o Guarani do Paraguai na Libertadores, entendeu? Já passamos, vai pegar o Tolima da Colômbia, já passamos, aí tropeça, né? Vai pegar o River Plate do Paraguai, aí tropeça, né? Defensa e Justiça, isso não é time, aí tropeça. É claro, é soberba, tem que ter respeito, tem 11 do outro lado. E aí começou esse comentário, essa coisa foi crescendo, e eu fiquei preocupado. Quando eu cheguei no hotel, e aí eu mandei mensagem, eu interfonei, estava no mesmo hotel, aí sobe aqui, porque tinha segurança no andar, né? Aí eu subi no quarto dele, aí eu fui falar com ele, Felipe, é o seguinte, os jornalistas todos estão dizendo que nós já estamos na final. Isso aí vai crescer, esse comentário vai crescer. Isso aí vai tomar conta do noticiário. A gente tem que... Porque eu sempre tive a estratégia. São duas torneiras, água quente e água fria. Se tem muita água quente, você abre a fria. Se tem muita fria, você abre a quente. Ou seja, se a notícia é muito pesada, a gente tem que
balancear isso. Se a notícia é muito positiva, assim, começa a virar soberba, encher o balão, eu falo encher o balão, vamos esvaziar esse balão, vamos diminuir, vamos trazer um pouquinho aqui para o chão, para a terra, vamos pôr o pé no chão, né? Calma. E aí o Felipe tem razão. Aí ele desceu, estava o programa ao vivo do Galvão Bueno, ele fazia o programa lá depois da Copa, não lembro qual é o nome da Copa e tal, estava lá os comentaristas, tal, o Júnior estava, enfim, estavam os comentaristas. Aí eu falei com o produtor, João Ramalho, não, o Filipão quer dar uma palavrinha, tá? Pô, claro, né? Pô, imagina. Óbvio. Óbvio. Aí ele, pessoal, parabéns, Filipão, não sei o quê, estamos perto da final, blá, blá, blá. Calma, vocês têm que comemorar, o Brasil tem que comemorar, estou mandando um recado para o Brasil, vamos comemorar, vencemos mais uma etapa, ganhamos um adversário difícil, a Inglaterra, mas calma, nós temos a Turquia, seleção difícil, nos complicou na estreia, um adversário chato, então vamos respeitar, vamos aguardar, temos um jogo pela frente. Hoje a gente comemora, amanhã vamos pensar na Turquia, estamos longe da final, ainda não estamos na final, calma. Então, ele mandou essa mensagem para, como eu falo, esvaziar o balão, entendeu? Porque senão, já viu, né? Pensou, perde na semifinal para a Turquia? E ainda tem o episódio do cabelo do Ronaldo, que ajudou a tirar a atenção da lesão, né? Mas você sabe que na final tem um outro episódio. Foi em Yokohama, e no café da noite, naquela refeição da noite, eu estou lá tomando. Eu estava em Kawasaki, que ficava umas 4, 5 estações. Yokohama na final, contra a Alemanha. Yokohama na final. Então, na noite, depois eu vou falar da coletiva, na noite da final. Então, eu estou no café ali, tomando café com o Filipão, tal, não sei o quê, não no reservado da seleção. O Felipe, e essa era uma outra coisa, o Felipe saía assim, do local da seleção, ele vinha aqui no saguão, cumprimentava um jornalista, cumprimentava um torcedor tal. Ele gosta disso, eu não quero ficar preso lá, entendeu? Então, ele foi no café lá, eu estava tomando café, estava eu, mais um outro, tal, não sei o quê, e tal, o Filipão, o Tosa, e aí vem um segurança, uma pessoa da seleção, falou assim, Felipe, eu fiquei sabendo depois, ele falou baixinho no ouvido dele, os jogadores estão lá no último andar, acho que é melhor você subir, acho que é melhor você ir lá e tal. Aí, daqui a pouco, depois eu te falo, cara, vai embora, tal, depois eu te falo. Aí ele, baixinho, vem comigo, baixinho é o Murtosa, então subiu. Quando ele chegou no último andar, o hotel Yokohama tinha um carpete que você pisava, sumia o pé. Eles tinham comprado, arrumado, não fui conseguido, um mini-golfe e estava jogando mini-golfe no corredor. Entendeu? Com um copinho lá, um copinho de plástico e tal, e brincando de mini-golfe. Roberto Carlos, Ronaldo, Roque Júnior, Dida, acho que o Dida estava, devia ter mais um e tal, jogando mini-golfe. Ô, Filipão, tudo bem? Esse aqui não sabe nada, não joga nada, tal. Tô ganhando aqui, tal, não sei o quê. Vocês estão loucos, estão jogando golfe, tal. Sim, para brincar um pouquinho, tal, não sei o quê. Isso era 11h30, 11 horas da noite, tal. Aí, o Filipão, dá uma tacada. Deixa eu ver se tá. Aí o Filipão deu uma tacada, sentou lá, ficava brincando e tal, não sei o quê. Aí, ficou lá, conversou um pouquinho com eles e tal. Aí, vamos embora. Vou dormir. Pessoal, tem um jogo amanhã, tem uma final. Não, daqui a pouco a gente vai dormir e tal, não sei o quê. Beleza. Aí o Felipe saiu, foi pro quarto dele e falou pro Murtosa, bateu assim, falou assim, já ganhamos a Copa. Porra, a final da Copa do Mundo, os caras estão jogando golfe, relaxado, tranquilo. Tranquilo, né? Porra, entendeu? Que espetáculo, mas só que na visão de segurança, né? Porra, sabe? Aí o Filipão estava tranquilo. E na coletiva, naquele dia, depois o treino foi de manhã, ou foi à tarde, não lembro, e na coletiva em Yokohama, cara, tinha, assim, a coletiva demorou 1h50, foi 1 hora para a imprensa brasileira e 50 minutos para a imprensa internacional. Tinha, sei lá, uns 300 jornalistas, 400, 500 jornalistas, assim, mas totalmente tomada, aquela sala gigante, enorme, assim, totalmente tomada de jornalistas.
o Filipão ganhou a Copa, já começou a ganhar a Copa ali, a seleção brasileira começou a ganhar a Copa, o Brasil começou a ganhar a Copa, já na coletiva, porque, cara, o tratamento, a coletiva, da forma como foi, 1h50, cara. 1h50, sabe? A forma como eles falavam, comentavam e tal. Você sabe disso, você vai sentindo que você vai merecendo ganhar, você está conquistando aos poucos, entendeu? Sim. Um tijolinho por tijolinho, como no teu cenário. Você vai colocando tijolinho por tijolinho. Está bem feito os tijolinhos. Quando você olha para trás, você fez um muro bonito, bem, entendeu? Não é uma falha aqui, um buraco ali, tijolo torto e tal. Não. Você vai construindo a conquista, jogo a jogo, fato a fato, ato a ato, entendeu? Atitude, comportamento e tal. Então, ali eu falei, pô, a gente vai ganhar a Copa. Entendeu? Você vai. Em 2014 foi diferente. Você não foi uma construção uniforme. E em 2002 foi, entendeu? Apesar de saber gerenciar uma crise ou outra, como essa que você falou do Silvio Barsetti com as revistas pornográficas. Foi o único caos, vamos chamar assim, foi a única treta que teve nessa jornada. Porque, assim, o Brasil ele se classifica ali no final, ele não está bem, ele vê aquela coisa, Luxemburgo, Leão, o Brasil não está bem, desacreditado, ele não leva o Romário, o Ronaldo não está 100%, o Rivaldo ali precisava operar, o Ronaldinho Gaúcho não era um cara que decidia, não era um protagonista, o Kaká começando, enfim. Então, saiu daqui apanhando muito. Mas quando chega lá, o clima melhora. Não teve tanta treta, né? Não. A convivência com a imprensa era positiva e tinha alguns órgãos de imprensa que não tinham direito à Copa do Mundo. A Rádio Jovem Pan, que estava lá com o Vanderlei Nogueira, a ESPN Brasil, que estava com o André Plihal, eles não tinham direito à Copa do Mundo. Então, eles ficavam no hotel da seleção e, na época, a FIFA não fechava o hotel como área FIFA. Então, o Filipão atendeu o Vanderlei Nogueira, atendeu o André Plihal, não só o Felipe, os jogadores ali no saguão atendia porque sabia, e a imprensa eles já tinham acesso às entrevistas na jornalista e tal, não atrapalhavam, não prejudicaram. O André Plihal conseguiu fazer o trabalho dele à distância, sem poder. Ele estava na Copa, mas não podia entrar no estádio e pôde fazer a sua entrevista, pôde fazer seu trabalho, assim como o Vanderlei Nogueira na Jovem Pan. Então, teve uma convivência harmoniosa, pacífica, positiva, onde todos estavam se ajudando, entendeu? Foi um ambiente... Para quem esteve na Copa 2002, se você perguntar, todos têm saudades, assim, porque foi uma cobertura espetacular. Tinham menos gente, claro, tinham muito menos pessoas, né? Porque do outro lado do mundo, Japão, Coreia, mas funcionava. E não tinha essa porcaria de celular com rede social para perturbar, entendeu? Uma vez eu vi uma entrevista do Rodrigo Paiva falando da diferença que foi 2002 para 2006, que tudo começou ali em Vegas, aquela coisa da menina invadindo o campo, o treino para abraçar o Ronaldinho Gaúcho. Ela vem de 2002, que foi no Japão, tinha menos imprensa, não tinha ainda... pouca gente sabia usar o Google na época, assim, né? Não tinha tanta... A internet não era tão forte. 2016 tinha uma explosão de internet, rede social. Então, nesse ciclo de 4 anos mudou muita coisa. E com o treino aberto, aquilo prejudicou um pouco o ambiente. Não conseguiu ter um grupo fechado como teve em 2002. Aquilo mudou. E de lá para cá, maior, ainda mais no Brasil, né? Que é no Brasil, devia estar todo mundo, até quem não é... Quem é curioso, abriu lá, criou um canal, abriu um celular e ela tentar cobrir tênis, tentar gerar conteúdo, enfim, era um carnaval, muita gente. Hilton, você pega a final da Libertadores agora, Palmeiras e Flamengo. O que tinha de influencer credenciado não são jornalistas. Cheio de influencers, TikToker e outros nomes, credenciados, com acesso ao gramado. Enfim, produzindo conteúdo. Qual o conteúdo? Qual a qualidade desse conteúdo? Jornalístico? Não.
Jornalístico, não. Eu sou muito reticente a esse tipo de comunicação. É comunicação? Mas não é jornalístico. Tem um limite, né? Aquilo que a gente falava nos bastidores quando eu te convidei para o programa. Tem gente que sabe fazer conteúdo, tem gente que não sabe fazer conteúdo, tem gente que sabe falar, tem gente que não sabe falar. Não vamos aqui finalizar, mas... O Acais, você falou que qual é a receita para você, durante 20, quase 30 anos, manter esses caras de nome contigo? Roque, Arce, Filipão e o Alex. Você falou de Para mantê-los assim, eu não fiz nada para mantê-los, para falar a verdade. Eu sou honesto no meu trabalho, na minha fala, não faço média. Assim como quando eu falo com os jornalistas, e eu também converso com eles, eu não faço média, eu sou direto, reclamo, falo assim, você não devia ter falado isso aí vai te prejudicar, aconteceu algumas vezes, e aí todos me conhecem, sabem da forma como eu sou, mas você vai construindo essa história, né, aos poucos, né, esse relacionamento. E aquele período do Palmeiras, aquele grupo do Palmeiras é especial, né, de 97 a 99, vice-brasileiro 97 contra o Vasco, campeão da Copa do Brasil 98, Mercosul, ambos títulos contra o Cruzeiro fortíssimo, né, da época, e depois de campeão da Libertadores. Né? Então é um grupo muito forte, muito especial, que todos se falam até hoje, todos se gostam, entendeu? Para você ter um exemplo, teve um episódio agora, o ano passado, foi o falecimento do jovem filho do Arce, precoce, 21 anos. E assim, todos nós ficamos muito comovidos, querendo dar um jeito de ir lá abraçar o Tique Arce, mas no Paraguai, a pandemia, voos, tudo complicado. Aí foi adiado o jogo da Libertadores e o jogo era contra o Fluminense aqui no Rio de Janeiro. Aí o Roque estava com folga, tinha condições. Falei, vamos, Roque, vamos. Nós pegamos, eu falei com a assessoria de imprensa do Cerro para pegar qual era o hotel. Nós pegamos um avião, fomos ao Rio, eu e o Roque, nos hospedamos no mesmo hotel, ficamos ali na entrada, entrava pela lateral, tinha um cordão de isolamento, e chegou o Cerro Porteño. A gente ficou lá parado, eu e o Roque, de máscara e tal. E aí, quando veio o Arce, a hora que o Arce viu a gente, ele largou a mala no chão, cara, e veio para nos dar um abraço, assim, sabe, um abraço de conforto, porque, imagina, perdeu um filho com 21 anos, cara. Então, aí ficamos horas e horas ali, subimos para jantar com a delegação, dia seguinte tomamos café da manhã, e aí voltamos, fomos para o aeroporto, pegamos um avião e voltamos para São Paulo. A gente não foi para ver o jogo, a gente foi para dar um abraço no Arce. Isso não tem preço, né, cara? Essa é a relação, cara. Sim. Essa é a relação. É uma relação, assim, amigo é muito mais que amigo. Uma relação de irmão, sabe? É de irmão, mas assim, até mais do que irmão. Assim, é uma relação muito, muito forte de amizade, de irmandade que a gente tem e que você construiu, né? A gente vai construindo. E a minha grande alegria, Ayrton, é que todos com que eu trabalho há 10 anos. O mais novinho é o Rafael Veiga, que eu estou desde 2006. E ele pediu para trabalhar comigo, ele falou para o agente dele que queria trabalhar comigo por causa do Alex. Ele trabalhava lá no Curitiba, e ele tinha o Alex como ídolo, e aí ele sabia, acompanhava o Alex, me acompanhava e tal. Então, para mim, é uma gratidão imensa, assim, e ver o Rafael Veiga como o segundo melhor jogador do futebol brasileiro na temporada passada, né? Perde para o Hulk, e o Hulk eu trabalho desde 2010. Daniel Alves, trabalho desde 2005. Juliano, trabalho desde 2009. O Fabinho, foi o Deco que pediu para eu trabalhar com o Fabinho. Eu trabalho com o Fabinho desde quando ele foi para a Europa. Eu trabalho com o Fabinho já... Fugiu a data agora, mas 4 anos de Liverpool, 5 de Mônaco, 9, está indo para 10 anos já, o Fabinho, está no Liverpool. Ou seja, cara, isso aí é espetacular, né? Porque outros passaram, saíram, encerraram a carreira, tal. O Djalminha aí me levou para o showball, aí eu fiquei trabalhando no showball, aí depois o Djalminha foi para a ESPN e a gente não trabalha mais, mantém amizade, sempre se fala, tal. O César Sampaio, Mauro Silva,
aí seguiram a carreira de um lado ou do outro, mas, assim, esse relacionamento é maravilhoso, cara. Você começou... Não fiz nada. Você começou ali nos anos 90 no Palmeiras, né? Fala um pouco do teu começo. Em que anos exatamente você começou no Palmeiras, até quando você ficou? Qual era o time? Aquele time que eu dei na introdução era o time certo, era a época certa? Assim, não comecei naquele Palmeiras de 96. Nessa época eu era repórter do Sport TV, né? Eu fui o primeiro repórter do Sport TV, a primeira transmissão em loco, no estádio, porque o Sport TV era Top Sport, fazia só no estúdio. E aí eu fui contratado pelo Sport TV em outubro de 97. Não, outubro de 94. É Guaraná, hein? É Guaraná. É Guaraná. Em outubro de 94, o primeiro jogo foi Palmeiras e Vasco, Palmeiras 3, Vasco 0, no Palestra Itália, o velho Jardim Suspenso, num dos retornos do Edmundo, narrador Luiz Carlos Júnior, comentarista Raul Plasman e eu fazendo a reportagem. Porque o José Calil, jornalista, meu amigo há muitos anos, e ele trabalhava na Rádio Globo, e ele recebeu o convite para estar nos jogos do Sport TV, que era Top Sport, então era aquele celular grandão, para dar a escalação, porque não tinha produção no estado, eles recebiam a imagem da Globo e colocavam no Sport TV, né? Então eles faziam no estúdio do Rio de Janeiro. Então precisava de alguém no estádio para poder dar informação, escalação, renda, público, enfim, mas não entrava no ar, só passava para a transmissão e o narrador, o Luiz Carlos Júnior, falava. E aí o Calil não podia fazer todo o jogo. Eu trabalhava na TV Gazeta, eu fui repórter da TV Gazeta. Eu me formei na FIAM em 87, a FIAM é uma faculdade aqui na Zona Sul, no Morumbi, mas eu comecei no Jornal de Bairro, rádio do interior, rádio em Limeira, rádio em Mojimirim, rádio em Guarulhos, depois rádio em São Bernardo do Campo, rádio diário do ABC, que foi a primeira rádio maior. Aí eu vim para a Rádio Tupi, Rádio Gazeta, TV Gazeta e a Sport TV. Então eu fiz todo o percurso e no futebol de salão eu trabalhava numa revista de futebol de salão, escrevia futebol de salão, um esporte que não existe mais. Futsal não é futebol de salão, é outro esporte. Futebol de salão é esporte de bola pesada. Você solta 1 metro, ela batia no chão e morria. É outro esporte, né? Outra modalidade, mas enfim. Aí o Calil não podia todo, eu falei, Cássio, você pode fazer? Posso. Daí, em alguns jogos, começou a aumentar o trabalho, o Calil estava em um, estava em outro. Tal. E aí, nesse dia, o Calil não podia, ele estava escalado pela Rádio Globo. Então, eu agradeço sempre o Calil, porque o Calil que me indicou, me deu essa oportunidade, e eu fiz a transmissão. Eu sempre gostei de dados estatísticos, números, eu sempre mantive o meu banco de dados e na transmissão eu usei meu banco de dados. Tantos gols de falta, tantos gols de fora da área, tantos gols de cabeça. Conforme ia acontecendo o lance, eu ia alimentando a transmissão e abastecendo a transmissão com dados, entendeu? Então, uma falta do Palmeiras no ataque. Na transmissão eu falava... falta, o Luiz Carlos Júnior falava assim, falta para o Palmeiras, a Cássio Felliger. Aí eu entrava, eu falava assim, e o Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro, dos 30 gols, 10 foram em cobranças de falta através de Rivaldo. E é o Rivaldo que está na bola, expectativa de gol, bateu o Rivaldo, gol, mais um gol, entendeu? Então, ou então ao contrário, né? Falta para o Palmeiras. O Palmeiras fez 30 gols e nenhum em cobrança de falta. Estamos vendo ali uma conversa de 3 jogadores para bater a falta, não sei o quê, para fora, entendeu? Então, eu dava o dado, eu passava a informação, o dado estatístico, e muitas vezes se confirmava. Eu gostava de fazer isso, entendeu? Coisa que a gente vê os borbotões, né? Mas na época eu fazia isso ao vivo, em loco, ali na transmissão. Então, quando chegou no final do Brasileiro, eu fiz a final, o Palmeiras ganhou do Corinthians na final, no Pacaembu, ganhou o primeiro, empatou o segundo, foi campeão em 94, e aí em 95 o Sport TV fez um contrato, me convidou para trabalhar no Sport TV, e aí eu comecei a fazer a transmissão do Sport TV, e aí eu saí da Gazeta e não era carteira assinada, era contrato, ganhava por jogo. Aí a coisa foi crescendo, depois me registraram, e aí eu fiquei até 96. E aí em 97 fui para Parmalat, Paulo Russo me convidou,
para ser assessor de imprensa. Ali, eu estava desempregado. A vida não é feita só de vitórias, também de derrotas. No dia 23 de dezembro, um diretor do Sport TV, que já faleceu, Pascoal Ambrosio, me ligou e falou: Acácio, você está demitido. 23 de dezembro de 96. Você está demitido. Por questões internas ali. Aí eu fiquei desempregado um período, fiz um mês de férias na Bandeirantes, e esse mês de férias me deu a oportunidade de ser convidado para a Parmalat, porque esse mês de férias eu trabalhei com o Paulo Russo, e o Paulo Russo, passado 2 meses, 3 meses, ele foi convidado para ser diretor da Parmalat. E aí ele queria mudar toda a forma de trabalhar do futebol do Palmeiras e montar uma assessoria de imprensa full-time, porque tinha uma imprensa, assessoria, a máquina da notícia, que atendia a Parmalat, mas era corporativo. Ele queria colocar um assessor de imprensa full-time dentro do futebol. E aí o Paulo Russo falou com a Sônia, não é Sônia Martinez, que trabalhava na Bandeirantes, a Sônia Peixoto, e falou com o José Maria de Aquino. José Maria de Aquino tinha trabalhado. Eu trabalhei com o José Maria de Aquino, porque o José Maria de Aquino é um mestre, né? Eu trabalhei com o José Maria de Aquino no Sport TV, e o Paulo Russo recebeu dos dois o meu nome como indicação. E o Paulo Russo me conheceu na Bandeirantes. E aí ele falou: Cássio, você pode vir na Parmalat? Era uma sexta-feira. Eu falei: posso. Que horas? Tal. Aí eu fui. Aí estava ele, a dona da máquina da notícia, que era assessoria de imprensa corporativa, e ele falou para mim assim, direto: Cássio, se você fosse assessor de imprensa do Palmeiras, o que você faria? Tum, na lata. Eu falei assim: primeiro, criaria uma sala de imprensa para entrevista coletiva pós-jogo. Porque eu sempre gostei de futebol internacional, sempre comprei Guerin, Dom Balão, El Gráfico, e assistia as TVs, a TVA, que virou ESPN, eu assistia o Campeonato Holandês, a Liga dos Campeões, já naquela época, entendeu? Então eu sabia como funcionava, eu tinha isso fácil na minha mente. E aí eu falei assim: tem que ter uma coletiva, não dá, hoje já tem TV, como tinha trabalhado no Sport TV, eu falei assim, já tem TV fazendo vestiário, não dá para fazer vestiário, porque volta e meia acaba escapando um atleta nu, semi-nu ali, com toalha, tem repórter mulher, não é um ambiente para você fazer uma entrevista ali, entendeu? Então, tem que criar uma sala de imprensa, aí o backdrop, o banner atrás, patrocínio Parmalat, Reebok, eu levo o técnico, aí a gente segmenta essa coletiva, e é uma coisa que ninguém faz, eu fiz no Palmeiras e ninguém fez, e que eu acho que é muito mais produtivo. Eu separava primeiro a entrevista coletiva da TV, que tem direito, as 2 TVs estavam lá dentro, ao vivo, fazia, depois vinha o rádio, depois vinha as TVs sem direito, que não estão ao vivo, e por último deixava os jornais. Mas só que eu tirava esse pessoal de dentro, ficava só os jornais. Porque o leitor do Estadão, no dia seguinte, da Folha de São Paulo, do Globo, do Dia, do seu jornal, do velho jornal O Dia, do Lance, no dia seguinte, ele quer ler algo diferente, novo. E você trabalhando no jornal, você sabe que a pergunta do jornalista do impresso é diferente da pergunta do rádio, que é imediatista, ou da televisão, que é muito mais curta, objetiva. São características diferentes. Então, eu separava, a coletiva ficava um pouco mais longa, mas funcionava, porque o cara do jornal, aí ele escutava toda a coletiva, aí eu tirava o pessoal de TV, rádio, faltou alguma coisa? Falei: pão, aquela mudança tática, tal, alguma coisa assim, entendeu? Então, coisa que não tinha sido questionada no rádio, porque no dia seguinte você lia no jornal algo diferente do que tinha sido falado no rádio. Você organizou a bagunça, né? Organizei a bagunça. Então, eu falei isso para o Paulo Russo, como eu ia fazer, e mais, dados estatísticos, números. O Palmeiras não tinha banco de dados nenhum. Eu fiz eu tinha meu banco de dados, e aí comecei a fazer as pesquisas e montando planilhas em Excel, e tabulando quantos jogos. Pô, até conseguir todos do Palmeiras, aí eu tive uma solução, assim, vou fazer qual o recordista da década. Quem mais jogou na década?
quem é o goleador da década? Porque até chegar no final da história do Palmeiras, em 1914, demorava. Tá? Então, eu vou aqui na década. Então, eu comecei a ir contando a história. Aí eu passei isso para ele que eu ia fazer, de organizar. Hoje, entrevistas, você chega no Palmeiras, entrevista na garagem, no estacionamento, na porta do vestiário, depois do treino, antes do treino, atrás do treino. Então, organizar isso, tá, não sei o quê. Eu fui detalhando, eu fui explicando, detalhando. Quando acabou, ele falou assim: Cássio, a Margarete vai te ligar na segunda, eu vou ouvir outros jornalistas e aí nós vamos decidir, mas a gente dá um retorno se você foi aprovado ou não e tal. Eu nunca soube se ele ouviu ou não, nunca perguntei. Sei que no sábado, no dia seguinte, sábado, ela falou assim: Cássio, não vamos esperar até segunda. Esse programa, segunda de manhã, vem no meu escritório para a gente conversar e tal. Aí eu fui contratado pela máquina por 3 meses e depois a Parmalat pediu para eu abrir a minha empresa. Aí eu abri a Felliger Felliger, que é uma homenagem ao Luiz Carlos Júnior, que o Luiz Carlos Júnior, com aquele jeitão dele, falava assim: Felliger, tal. Ele sempre brincava Felliger. Né? Felliger, porque o Felliger é austríaco, né? Então, que é and em inglês, ou E em português. Então, Felliger e Felliger. Parece que tem 2 Felliger. Não, é um só, né? Felliger. E aí o nome da empresa é Felliger. E é porque eu trabalho por 2. Né? Aí você foi quantos anos lá no futebol? No Palmeiras? É. Eu fiquei até o final da Parmalat. No início de 2000, a Parmalat tinha que comunicar 6 meses antes que ia sair. Aí, quando a Parmalat comunicou o Palmeiras que não ia renovar o contrato, ali na metade de 2000, o presidente Mustafa Contursi, da época, porque quando eu organizei isso, não entrou mais na área por exemplo, tinha uma zona mista, e ali não entrava mais conselheiros, torcedores privilegiados, filhos de conselheiros, netos de conselheiros. E aí eu fiz uma sala de convivência na entrada, e aí colocava suco da Parmalat, queijinho da Parmalat e tal. E aí eu falava assim para a imprensa: a zona mista é aqui. Não a zona mista como se organiza na Europa. Eu tive que adaptar no espaço que eu tinha, né? Então, com cordão de isolamento e tal. Eu falei assim: vocês vão falar aqui. Se o jogador não falar, não vai atrás dele para o outro lado, porque lá vai ter torcedor. E aí eu falava para o torcedor: o jogador vai passar aqui. E aí você pega autógrafo, tal, não sei o quê, porque era a saída lá daquela escada, não sei se você conheceu o Palestra Itália, tinha uma saída da escada ali que sai do vestiário. E ficavam os torcedores ali, os que podiam entrar, né? Aqueles privilegiados, tal. Você pega autógrafo por Natinho e tal, mas não atravessa aquele cordão, que tinha um cordão, era visível, só tinha um cordão isolando. Não vai ali, porque ali é a imprensa. Porque ali não. E eu falava para os 2 lados, entendeu? Era uma faixa de Gaza, né? Então, ali não, lá não, entendeu? Para um não invadir o espaço do outro, para funcionar. E funcionava, entendeu? Mas só que aí, cara, tinha conselheiros incomodados, né? Porque antes entrava no vestiário, ficava lá batendo papo com o técnico, entendeu? Acabei com tudo isso, né, cara? Acabei com tudo isso. E isso incomodava. E teve um episódio marcante com o presidente Mustafa Contursi, numa viagem para Montevidéu, com o Maurício Noriega, que era repórter do Lance, Maurício Noriega, hoje comentarista da TV. Na viagem, o chefe da delegação era o Carlos Bernardo Faquina Nunes, que foi presidente do Palmeiras. E aí a gente estava no café da tarde, assim, batendo papo, tomando um cafezinho no hotel. O jogo era à noite, Palmeiras e Nacional de Montevidéu, Copa Mercosul 98. O Faquina falou assim: Maurício, estamos construindo um CT, adquirimos um terreno, vamos fazer um CT, que é o CT que funciona ali a caminho de Guarulhos, a caminho do aeroporto de Guarulhos, que é o CT para base. Ali funciona a categoria de base. O Palmeiras não tinha nada para base, não tinha onde treinar e tal. E nós vamos fazer, serão 3, 4 campos, porque isso, adquirimos terreno, E aí o Maurício, você é jornalista, não são de papel e caneta, são de ouvido, né? Assim como a gente
como o Cláudio Abramo nos ensinou, a gente não escreve com a mão, né? A gente escreve com inteligência, não precisamos dar as mãos para escrever, né? Quando ele foi agredido, bateram na mão dele. Então, a gente não precisa de papel e caneta para o pessoal ouvir, escutar. E o Noriega, bom jornalista que escutou tudo, e foi perguntando, e eu estou ali do lado, falei, bom, ele é presidente do conselho, foi ex-presidente, foi presidente do Palmeiras. Não sou eu que vou interferir, vou falar, não fala, tal. Tá bom, fiquei do lado lá acompanhando. Ele falou, tal. Passado alguns dias, Maurício Noriega publicou uma matéria e dando todos os detalhes do CT. E o presidente Mustafa queria lançar essa história, fazer o lançamento da campanha dele de reeleição, enfim, ter méritos. E o Fachina saiu na frente, falou, vazou, contou, ou por estratégia, ou enfim, não importa, mas ele falou. E o Mustafa me ligou, cobrando. O presidente do Palmeiras me ligou cobrando. Aí eu falei assim, o senhor tem que ligar para o Carlos Bernardo Fachina Nunes, liga para ele. Ele disse no dia tal, na hora tal, no local tal, para o jornalista. E o jornalista publica. Você fala para o jornalista, vai publicar. Ele esperou alguns dias, conseguiu mais elementos e publicou. Não é comigo, não. Se o senhor tiver dúvidas, eu vou aí. Eu ficava no CT, na academia, e ele ficava lá na sede. Se eu tiver dúvidas, eu vou aí e na frente do Carlos Fachina Nunes eu lembro a história. Não fui eu, não. Eu não vazo, acho que não é meu papel. Entendeu? Então, esse foi o episódio mais forte de enfrentamento com o presidente. Aí, quando a Parmalat saiu, a primeira atitude dele, Parmalat saiu, a casa não entra mais no Palmeiras. Ele perde o maior patrocinador da história do clube. E a primeira atitude, o assessor não entra mais. E aí, só que foi minha vitória. Sai em 2001 ou 2002? 2000. O Palmeiras cai em 2000. Não, o Palmeiras cai? O Palmeiras caiu em 2002. 2002. A Parmalat sai quando? Saiu em junho de 2000. 2000, tá. Aí eu tinha contrato com a Parmalat até junho de 2000. E aí ele não deixou, quando a Parmalat comunicou ali no início de 2000, eu não podia mais. Na verdade, a Parmalat comunicou no final de 99. Eu não podia mais entrar. Entendeu? Mas aí o Palmeiras estava embarcando para Tóquio. E aí o Filipão e os jogadores fizeram uma vaquinha. Eu não fui com a delegação. Eu pedi o credenciamento, compraram minha passagem e eu fui em outro voo para Tóquio para ver Palmeiras e Manchester. E fiz um trabalho de assessoria para aqueles jogadores que fizeram a vaquinha e me pagaram para ir para o Japão. Foi assim que nasceu a assessoria de imprensa. Foi? Quando eu voltei, eu não podia... Eu estava na Parmalat, mas eu não podia entrar no Palmeiras. O Mustafa não deixava mais. Os seguranças falavam assim, você não pode entrar, desculpa, tal. Estava credenciado, não podia entrar. Podia ir para a justiça, brigar e tal. Aí o Filipão reuniu os jogadores e falou assim... aí ele perguntou... primeiro ele falou para mim, vem cá, tia, o que tu vai fazer? Aí eu, Felipe, eu vou tentar voltar para o meio, vou tentar voltar para a reportagem. Aí ele, com aquela sinceridade de sempre, ele falou assim, tu não vai conseguir, brigou com todo mundo, faz o seguinte, monta o escritório, você vai ser meu assessor de imprensa. E esse é o futuro. E eu vou falar com o time. Aí ele reuniu os jogadores e falou assim, o Acácio, porque o presidente não quer. Aí no dia que eu fui comunicado, os jogadores não atenderam a imprensa em solidariedade a mim. Foi num clássico no Morumbi contra o São Paulo. Ninguém falou. Não vamos falar porque não temos assessor de imprensa. Isso deu uma repercussão na época na imprensa paulista grande. O clássico no Morumbi, Palmeiras e São Paulo, imagina. Flamengo, Fluminense, Flamengo e Vasco, Maracanã, ninguém fala por causa da saída do assessor de imprensa. Aí ele reuniu o elenco, falou, 8 atletas vieram trabalhar comigo. 8. Quais? Arce, Roque Júnior, Alex, que estão comigo até hoje. Rogério,
Júnior, Asprila, Faustino Asprila, colombiano, e Ele Galeano. jogou aqui no Fluminense, no Rio, cobrindo. Sim, eu estava direto aí no Rio nessa época. Eu era assessor de imprensa dele. Galeano, tá faltando Ilzinho. 8 vieram trabalhar comigo. Entendeu? Naquele momento, só de largada assim. E aí eu arrumei o escritório e aí eu tinha contrato com a Parmalat, recebia bem até junho. E aí eu cheguei, aí não era mais o Paulo Russo, era o Paulo Angione, que hoje está no Fluminense. Paulo Angione confirma essa história. Falei, Paulo, eu já consegui o espaço, consegui o escritório, e então eu vou pedir a minha final do meu contrato. Não tem multa, nem para lá nem para cá, porque eu poderia ficar pegando o dinheiro da Parmalat. Eu falei, Paulo, então aí eu abri mão dos últimos 3 meses, porque já tinha contrato estabelecido, abri mão dos 3 meses, renunciei o contrato e começou a Féliga. Entendeu? A mesma coisa do Deco. Você falou do Fluminense, o Deco fez isso. Eu estava no último jogo do Deco no Fluminense contra o Goiás, que ele sentiu a lesão. Isso era em final de setembro para outubro. E aí ele no domingo, isso foi meio de semana, quando ele saiu do vestiário, eu estou esperando ele, aí entrando no carro, ele falou assim, você viu meu último jogo? Encerrei a casa. O contrato dele terminava em dezembro. Aí ele pegou depois, no domingo, ele falou, Cássio, prepara uma nota, eu estou embarcando para Portugal e avisa que eu estou encerrando a carreira e eu vou avisar o Fluminense que eu estou abrindo mão do contrato. Ele tinha mais 3 meses para receber também. Isso foi em 2012 ou 2013? Novembro, dezembro. Ele tinha mais 3 meses. 2012, ele podia ficar no departamento médico, encerrava o contrato e pegava os 3 meses. Não, porque o Deco é corretíssimo. Ele abriu mão, assim como eu abri mão também do contrato que tinha para a Parmalat, comecei a trabalhar e assim nasceu a Féliga. Isso foi 2012 ou 2013 que ele abandona? Hã? Foi 2012 ou 2013 que o Deco se despede? Acho que é 2012. 12, porque 13 então já ele ainda é campeão brasileiro, porque ele estava no grupo. Sim, ele ganhou o brasileiro, mas ele já tinha encerrado, né? Sim. Foi ali final de setembro, início de outubro. Foi o jogo contra o Goiás, meio de semana. Nós temos um amigo em comum aqui no Rio, na Barra, e uma vez esse meu amigo, ele estava contando a história, que ele sumiu, pegou um voo, ninguém sabia. Foi para Portugal. Aí, quando descobriram, ele de Portugal, ele avisou que não ia mais jogar. Ele tinha. O comunicado foi meu. Sim. A história bate. Ele sumiu, embarcou, ninguém sabia que ele tinha embarcado. Porque ele foi para lá, ele me contou depois, e ele ficou dias e dias chorando. Que ele ama jogar futebol, sim, mas ele sentiu que não dava mais, cara. E aquela história, né, do jogador morre 2 vezes, né, cara? Morre quando para e morre de verdade. Ainda bem que ele tem uma cabeça boa, porque ele é um cara muito inteligente, muito esclarecido. Sim, espetacular. E ele graças a Deus, estava rico, né? Então não precisava, assim, chora a despedida que não foi da maneira como ele foi, mas tá com a vida resolvida ali e... mas, Hilton, nem todos abrem mão do final do contrato. Se eu não posso te atender, eu vou abrir mão do contrato. Nem todos fazem isso. Nem todos. Tá? Quantos ficam aí encostados no departamento médico e, né? Roubando, né? Tem um roubando. Eu não disse essa palavra. Não, eu estou dizendo. Cássio, para a gente fechar, eu queria... Para fechar é o seguinte, antes que você fale, essa camisa que você vai falar? Essa camisa aqui é uma réplica da camisa do Maradona dos anos 80, quando o Napoli foi campeão italiano, campeão histórica. E eu sei que você também trabalhou com todo mundo, inclusive com o Maradona. Então, eu quero que você conte a sua história com o Maradona, que é incrível. Sim. O Djalminha, como eu falei, me levou para o showball e aí foram agendados 4 amistosos, 2 no Brasil e 2 na Argentina. Um em Brasília e outro em São Bernardo do Campo, tem um ginásio para 7.000 pessoas, um ginásio espetacular, e 2 na Argentina, um em Córdoba e outro no Luna Park tradicional, ginásio como o Maracanãzinho, histórico, lá do centro de Buenos Aires, onde o Carlos Monzon... Córdoba eu conheço. Hã? Córdoba eu conheço.
É uma cidade que tem uma das universidades mais antigas da América do Sul. E uma das melhores comidas da Argentina também, eu já comi muito bem. Córdoba, eu fui várias vezes para Córdoba, uma cidade maravilhosa. Não, eu sei que quando fala cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro Córdoba é uma cidade muito bonita. Foi mal. Aí a seleção da Argentina chegou no Brasil e o Maradona não veio. Ia vir no voo da noite. E eu estou no hotel junto com a seleção brasileira, Djalminha, Ricardo Rocha, Aldair. Só resenha, né? Tete, naquela Djalminha, resenha. Ricardo Rocha. Vim todo aquele pessoal, era mais o grupo de 94, né? A seleção de 94, principalmente. Tinha alguns de 90, Miller, Silas. O Silas foi campeão argentino com o São Lourenço. E aí o pessoal da Argentina. Né? Aí o Mancuso. Só um parênteses aqui, aliás, é um cara injustiçado, jogou pra cacete, cara. Ninguém a conhece assim. Silas? Muito. Tipo, o Silas passou. Cara, o Silas jogou pra caralho. Muito bom. Jogou muito. Mas assim, passou, muito. Ninguém lembra do cara. Espetacular, gente espetacular. Assim, um cara maravilhoso, assim, muito bom. E aí ele tem um respeito na Argentina absurdo. Precisa ver na Argentina. Campeão do São Lourenço, quando o São Lourenço não ganhava nada. Aí o Mancuso falou assim: eu vou para o aeroporto para buscar o Diego. Aí eu falei: Ricardo, eu vou junto, porque vai ter imprensa lá esperando. Porque a Rede TV transmitia os jogos na época. Aí eu falei: tá bom, então vai. Aí eu fui, cheguei lá, tinha 3 emissoras de televisão, a Rede TV que ia transmitir, a Bandeirantes e a Globo. E o Pânico, com o programa de humor, com a fita do Isto é Pelé e a sandália da humildade para dar para o Maradona. Aí eu falei: vai dar confusão. Eu estou imaginando a merda. Aí eu falei: Mancuso, você quer que eu tento ver um jeito de sair para o outro lado e tal? Não. O Mancuso foi: Maradona, o Diego não fez nada errado, vai ser por aqui, pela frente. Então eu peço que você me ajude, eu vou conversar com a imprensa para. Não, fica tranquilo. Aí eu chamei os 3 repórteres da Rede TV, Bandeirantes e Globo. Falei assim: pretensão minha, né? Imagina. Nunca tinha visto Maradona de perto, né? Aí eu falei assim: eu garanto a entrevista do Maradona para vocês, aqui, só para vocês 3. Assim, 5 minutos, um pouco mais, sem problemas. Mas sem o pânico. Se o pânico tiver, aí ele sai andando e aí cada um se vira. Mas, eles sabem que eu sou organizado, com um cara que eu preparo, eu organizo e tal. Aí os 3 foram falar com o pânico. Deixa a gente fazer, depois você faz o seu e tal, não sei o quê. Aí os caras concordaram, até porque a Rede TV tinha direito, né? E estava lá Aí na saída de Guarulhos, tem um cordão não, tem um cano, né, que serve de isolamento, né, para as pessoas não invadirem, como se fosse para formar fila, mas é saída, aquilo é para proteger, para as pessoas não ficarem muito próximo da porta, né? Então eu organizei assim, do lado de cá, próximo da parede, onde não ficasse nenhum papagaio de pirata, e aquele cano ali, como um isolamento, para proteger a imprensa, e também o Maradona ficava aqui perto da parede. Enfim, eu criei um cenário ali, improvisando, eu sempre improvisei, né, meu? Ali, e para que não tivesse papagaio de pirata, porque eu nunca gostei de papagaio de pirata, né? Isso aí atrapalha a entrevista, é ruim. Polui e tal. E aí, então fiquem aqui, vocês 3. Fiquem vocês aqui, eu vou trazer o Maradona para cá. Tá bom? Tá bom. A Maradona saiu com a malinha dele, um charuto cubano na mão, assim. Aí o Mancuso cumprimentou, tal. Aí o Mancuso falou de mim, falou assim: oi, Diego, tudo bem? Temos 3 televisões, 3 perguntas, a televisão que vai transmitir o jogo. Sim, claro, não é problema. Aí ele foi, assim, gentil, muito gentil, correto, profissional, foi lá para atender os 3. E uma das perguntas, não sei se foi do Nivaldo de Cílio, que era da Bandeirantes, ou Abel da Globo, era porque o Daniel Passarella estava no Corinthians.
ou estava saindo do Corinthians, tinha saído do Corinthians e tal. 2006. É, 2006. Exatamente. 2006. Aí o perguntou do Passarella, porque aquela qualidade, Passarella, Maradona, e se ele, de repente, aceitaria trabalhar no Corinthians, tal, não sei o quê. E aí ele falou do Corinthians, né? Já deu a manchete, né? Maradona, Corinthians, imagina. Então, a manchete que todo jornalista quer. Tal. Aí ele respondeu, tal. Aí eu, a hora que ele acabou, ele atendeu, simpático, os caras do Pânico respeitaram. Quando ele saiu, aí eu falei assim, Diego, a hora é emblomação, humor, cuidado. Aí ele saiu andando, e aí os caras vinham atrás dele, né, para entregar, tal. Eu acompanhando a distância. Aí tinha uma senhora da limpeza, a hora que viu ele, pediu para tirar foto. Não sei se tinha alguém que tinha máquina ali, eu não lembro. Eu sei que era uma senhora de limpeza, cara. Maradona parou assim, todo humilde. Aí uma criança pediu autógrafo, ele atendeu. Aí era o Ceará e o Vesco, do Pânico. Aí pôs a mão, vira a mão. O Maradona foi assim, e ele foi caminhando, estava a van na saída, à direita, e eu atrás, acompanhando, o Maradona andando mais depressa, o Mancuso estava próximo. Aí os caras pegaram a sandália da humildade e a fita e iam dar o bote no Maradona para entregar a sandália. E a outra câmera lá filmando, estava com duas câmeras, tal, né, para pegar. E aí eu fui na narração, se colocar no YouTube, aparece na narração, depois eles colocaram no ar. O assessor sorrateiramente entra invade a área, tal. Eu vim por trás assim e bati a carteira. Eu peguei, ele estava segurando aqui assim, segurava aqui assim. Deixa eu colocar. Segurando aqui embaixo, né? Eu por trás peguei a sandália e a fita, tirei e saí à esquerda. E o Maradona foi à direita e entrou na van. Aí o câmera foi para lá, o câmera foi para cá, eles perderam. Não conseguiram. E o Maradona entrou na van. Aí eu voltei, entreguei a fita para eles, entrei na van e fomos embora. Essa foi a cena. Tem no YouTube, se você colocar. Quando chegamos no hotel, aí o Maradona me acessou, Matheus. No dia seguinte teve o jogo e São Bernardo, aí foi toda a imprensa, rádio, jornal, aí estava todo mundo, que era o dia do jogo, né? E tinha a coletiva do Maradona, junto com o Ricardo Rocha de Jalminha. Tinha uma coletiva lá. Aí, eu organizei a sala no ginásio, tinha lá uma sala de imprensa lotado, todo mundo, tal, tinha um banner do showball, tal. Aí eu fui no vestiário. Aí os caras não queriam deixar, batiam a porta lá, queriam entrar, tal. Os argentinos tudo lá dentro, já acabaram o jogo, nem lembro. O Brasil ganhou, mas assim, fazendo festa, aquele jeito dos argentinos e tal. Aí o Mancuso me viu, o autor, o segurança, o Mancuso falou para eu entrar. Aí eu cheguei no Diego, precisamos fazer a conferência de imprensa. Sim, mas como você, a hora à noite? Eu falei assim, está todo mundo esperando, veio toda a imprensa. Confia em mim. Sim, mas não há muito tempo, não sei o quê. Eu falei assim, quando você olhar para mim, der o sinal, eu encerro. Confia em mim. Sim. Aí, cara, ele foi comigo, cara. Eu levei ele para a sala de imprensa, ele sentou, aí pergunta toda para o Maradona, né? Assim, um ou outro para o Djalminha, para o Ricardo, mas em cima do Maradona, toda a imprensa e tal. Aí ele ficou, sabe, uns 20 minutos, assim. Aí teve uma hora que ele deu um sinal para mim. Na última pergunta, tá, pum, aí Maradona saiu. Ele nem tinha foto, aí um fotógrafo fez e me mandou na saída, assim, eu saindo da coletiva, eu e ele, assim, o fotógrafo, nunca me preocupei com isso, de tirar foto e tal. Aí o fotógrafo mandou, eu tenho guardado. O ano passado, quando ele faleceu, eu até coloquei no Instagram. Então foram as duas passagens que eu tive com o Maradona especiais, né? Maravilhosa, né? Acais, cara, quero te agradecer muito. Obrigado aí por essa 1h40, 45 aí de papo, de resenha. Daria para mais, tem muito mais história ainda. Eu sei que tem muita coisa que ficou de fora. Daria para mais um segundo tempo e até prorrogação de resenha. Mas quero te agradecer também, não posso tomar do seu tempo, sei das suas
atribuições, seus compromissos agora à tarde. Obrigado, cara. Obrigado por ter participado, por ter lançado esse projeto aqui, contando suas histórias, falando de jornalismo, de futebol, de assessoria, contando seus causos, enfim. Agradecer demais a sua participação e em breve estaremos juntos. Vou falar com você no privado. Alguns atletas, tem uma galera tua que é uma resenha que eu quero trazer aqui também para bater um papo. O Luizão é teu ainda? Não. O Luizão é um cara bom de papo, um cara bom de resenha. E Alex, Roque. Roque é um cara muito inteligente, eu gosto de trocar uma ideia com ele. O Alex é técnico do Sub-20, ontem está bem na Copa São Paulo. O Roque está em Portugal agora, ele tem curso de gestão, curso de técnico, inclusive na UEFA. O Roque é um cara muito inteligente. Muito. Sim, são dois assessorados assim, que vale a pena você conversar, bater o papo, porque será de altíssimo nível. Legal. Vou precisar de você. A gente conversa fora do ar para você me ajudar a trazer esses caras aqui. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo espaço. É sempre bom falar de futebol e assim, e obrigado por eu estar podendo contar um pouco da minha história, porque assim, nós jornalistas, a história não é nossa, a história nós contamos a história, a gente não somos protagonistas, né? Nós só contamos a história, né? Mas obrigado pela deferência, cara. Eu costumo dizer, assim, a gente fica muito no backstage, só que a gente tem, em muitos momentos, a gente é decisivo. A gente ajudou muita coisa que as pessoas não têm a menor ideia. A minha passagem no Flamengo, por exemplo, tem situações que eu sei que eu ajudei muito o time, o treinador, o jogador, e aquilo contribuiu para aliviar o ambiente, para ter uma cabeça boa para o jogo no domingo. Então a gente fica... Só que as nossas histórias não aparecem, né? A gente fica, então, quando a gente tem uma oportunidade dessa assim, de contar, é gratificante, é o reconhecimento, é a meritocracia, o reconhecimento do trabalho. E você é um cara que, como eu falei, foi um dos precursores da assessoria no Brasil com muito mérito. Tanto é que, assim, a gente diz aqui no Rio, é só o assessor do Filipão, só isso. Há quase 30 anos, não para. Então, é muito mérito nisso. E eu quis abrir o primeiro assessor que eu pensei, eu vou trazer muita gente, misturar assuntos, enfim. Mas nessa questão de jornalismo e assessoria, o primeiro que eu pensei foi você, quando eu conversei com você fora do ar. Falei, cara, eu quero trazer o Acácio. E de primeira você falou, não, vamos, quando é? Vamos embora. Ia ser ontem, mas você teve um compromisso. Vai ser amanhã. E foi... Isso é muito legal também, essa lealdade. Você foi ponta firme ali comigo e a gente está aqui. Muito obrigado, meu amigo. Sucesso na tua carreira, nos teus negócios, na tua vida, tua família, saúde, se cuida. E até a próxima. Obrigado. E você falou a palavra mais importante, saúde, cara. Cara. Saúde. Saúde para todos nós, cara. Essa é a palavra que a gente tem que colocar no alto, né, meu? Saúde para todos nós, cara. Obrigado pelo carinho. Eu que agradeço, querido. Fica com Deus. Até a próxima, Caio. Um abraço. Até a próxima. Tá legal. Até a próxima.